Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. Hoje eu quero mandar um abraço especial a todos os teólogos do nosso Brasil, fora do nosso Brasil. Hoje é o Dia do Teólogo, dia 30 de novembro, Dia do Teólogo. E é uma alegria, uma satisfação a Deus por todos aqueles que têm se dedicado a estudar a Palavra de Deus, a levar a preciosa mensagem do Evangelho com fidelidade. Que Deus continue abençoando a vida de todos aqueles que têm se dedicado a essa importante tarefa. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Estamos aqui também no nosso programa dando seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, falando hoje sobre reciprocidade. Hoje nós iremos falar sobre reciprocidade, então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Vamos ouvir a nossa vinheta, os nossos patrocinadores e já iremos meditar mais um pouco acerca da Palavra de Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, graças a Deus. Vamos partir então para a exposição da Palavra de Deus, dando sequência, dando seguimento à nossa série aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje eu quero falar com vocês sobre reciprocidade. Reciprocidade. E para isso eu quero ler então com vocês Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 11 e 12.
que nos dizem assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Nós estamos chegando ao fim dessa primeira parte introdutória da carta do apóstolo Paulo, em que nós já falamos aqui, e vale a pena repetir novamente, sobretudo para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, seja pela rádio Paz do Vale 95.1, seja pelo meu canal no YouTube, Miquel Alves. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, faz a sua mais longa introdução e a mais longa apresentação antes de entrar propriamente no assunto principal da sua carta, a partir aí do capítulo 1, verso 16 em diante. Na versão em grego, por exemplo, no texto em grego, por exemplo, são 93 palavras que compõem aqui essa introdução, essa forma como o apóstolo quis se apresentar. E é, comparado às outras cartas que ele escreve, a mais longa. E aí nós já vimos aqui a apresentação dele, uma rápida apresentação do Evangelho de Jesus Cristo, a apresentação dos seus destinatários, uma saudação formal a eles. Ele dá graças a Deus por Jesus Cristo a eles, fala e apresenta aqui o seu coração, seu sentimento em relação à sua vida de oração e do seu entendimento sobre a soberania divina, para que no tempo certo Deus viesse preparar a oportunidade para que ele pudesse estar indo à capital do império. E aqui ele aprofunda esse tema, aprofunda esse assunto e apresenta-nos alguns propósitos, apresenta-nos alguns motivos pelos quais ele quer ir à cidade de Roma, a capital do império, a igreja de Roma, passar por lá. Ele apresenta-nos aqui alguns dos seus objetivos e que nós poderíamos resumir em uma única palavra, que é reciprocidade. Porque ele fala aqui, por exemplo, de fé mútua, ele fala de comunicar algum dom, ele fala de confortar os crentes ou mesmo consolá-los e ser consolado por eles. Ou seja, são palavras diferentes, porém um mesmo assunto, o mesmo tema, uma mesma finalidade, o mesmo propósito aqui. E na verdade, falar desse tema, reciprocidade, em relação à igreja atual, em relação aos últimos dias da igreja na Terra, chega a ser um tanto incongruente, porque vivemos num mundo plural, vivemos num mundo secular, vivemos num mundo privado, vivemos num mundo relativo. E aí como que nós falamos sobre reciprocidade? Num mundo tão individualista, tão antropocêntrico, parece ser algo incongruente para nós. Mas a verdade é que a essência do cristianismo é a reciprocidade. A igreja é comparada ou é exemplificada como um corpo em que possui muitos membros e tem Cristo como cabeça desse corpo. São membros que se relacionam, de modo que se um membro do corpo está doente, está enfermo, todo o corpo padece, porque é uma unidade, a igreja é uma unidade. A igreja é um único povo,
que está vivendo em uma fé mútua, vivendo em reciprocidade, vivendo em aliança, vivendo em comunhão. Isso é muito fundamental para o entendimento do crescimento da igreja, porque na verdade a igreja, antes de ser uma organização, ela é um organismo. A igreja ela é um organismo vivo, composto de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, foram chamadas por Deus, foram vocacionadas por Deus, foram batizadas no corpo de Cristo, se tornaram membros do corpo de Cristo. Então não tem como você separar, você desunir aquilo que Deus uniu na pessoa de Jesus. Então aqui nós podemos enfatizar alguns propósitos de Paulo de ir, ou da sua vontade de ir para Roma. Nós podemos pontuar aqui alguns dos seus propósitos de ir a Roma. O primeiro deles é comunicar algum dom espiritual. Primeiro propósito do apóstolo Paulo ao querer ir para Roma, passar pela igreja de Roma, era comunicar algum dom espiritual. Observa aí comigo o texto, verso 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. E a palavra aqui é exatamente charisma, ou carisma, que é a palavra utilizada para se falar dos dons espirituais. Paulo deseja comunicar algum dom espiritual com a igreja que está em Roma. E a verdade é que existem 3 tipos de qualidades que os homens receberam, ou que os homens recebem, para comunicar aos outros, para servir aos outros. Nós temos, por exemplo, os talentos, nós temos os dons espirituais e nós temos os dons ministeriais. Os talentos são aquelas qualidades ou aquelas responsabilidades que nos foram delegadas e as quais nós temos que produzir, que nós temos que render lucro para o nosso Senhor, no caso Jesus Cristo, o dono de todas as coisas. E tem muito a ver também com aqueles dons naturais, ou mesmo com responsabilidades que nos foram delegadas. Coisas que nós podemos desenvolver, vem como em forma de semente, nós temos que desenvolver. Nós temos, por exemplo, lá no texto de Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, falando sobre a parábola dos talentos. E a um foi dado 5 talentos, a outro 2 ou 3, não lembro agora, e o outro foi dado 1. E todos produziram alguma coisa, menos aquele que recebeu 1, que ele achou que não era o suficiente, enterrou o talento. E aí veio o seu senhor e cobrou dele. E disse, olha, você é um servo infiel. Porque você, sabendo que eu sou um senhor zeloso, você, ao invés de cuidar bem ou deixar para os banqueiros para render juros, você nem isso fez. Quer dizer, você não cumpriu com a sua tarefa, com a sua missão, com os seus objetivos, com as responsabilidades que eu deleguei a você. Então existem esses talentos, essas qualidades, essas aptidões naturais que nós recebemos da parte de Deus. Existem os dons espirituais que você pode encontrar eles listados lá em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, como também em 1 Coríntios 12, 8 a 10 e o versículo de número 28. E lá são listados cerca de 23 dons espirituais. E aí já são dons específicos. Estamos falando de coisas específicas. Estamos falando de fatos específicos
que o Espírito Santo de Deus distribui aos crentes, para que eles possam ser usados para a glória de Deus. E isso é feito com o fim de abençoar a vida da igreja. Porque dons espirituais são aqueles que são listados. Muitas vezes as pessoas atribuem dons àquilo que não está escrito lá que é dom. Dom é aquilo que está lá listado. O que passar daquilo, nós podemos colocar na lista de talentos. Dom é aquilo que está listado lá, aqueles 23. O que passar daquilo, nós podemos atribuir como talentos, como qualidades naturais, mas não como dons espirituais. Dons espirituais é algo sobrenatural que Deus dá para aquele que precisa, ou que para aquele que vai servir a igreja. Ele não sabe, ele recebeu aquela habilidade, é um dom. É algo sobrenatural de Deus, ele não aprendeu, ele recebeu de forma soberana do nosso Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo. Nós temos os dons ministeriais, que são aqueles 5 dons, ou 7, listados em Efésios 4:11. Nós temos lá aqueles dons ministeriais, já é um grupo específico também. Porque só existe um dom ministerial, por exemplo, delegado a mulheres, que é o de diaconia. E os demais, todos eles são destinados aos homens. Mulheres não podem receber os demais dons ministeriais. Então, nós temos ali também os dons ministeriais. E o apóstolo Paulo, ele era esse homem que foi levantado por Deus e que era cheio de dons, que era cheio de talentos, desde habilidades naturais, talentos, como aqueles dons espirituais e ministeriais que Deus o deu, que Deus o delegou. Então ele está pretendendo ir para Roma com uma finalidade, a finalidade de comunicar, de trabalhar, de oferecer aquilo que ele recebeu de Deus, para servir a igreja que está em Roma. E essa é uma importante lição para a igreja atual. Nós não servimos a igreja com o que não temos, mas com o que temos. E nenhum crente pode dizer que não tem nada a oferecer. Não existe esse negócio de eu não sei, não. Todos nós recebemos da parte de Deus algo para compartilhar ao próximo. A igreja é como um corpo que tem cada membro um importante e eficaz dom para a glória de Deus, para servir a igreja. Então todo mundo no corpo de Cristo tem algo a oferecer, a comunicar uns aos outros. O apóstolo Paulo está aqui deixando uma lição importante. Segundo, confortar ou confirmar os crentes. O texto diz, a fim de que sejais confortados, ou em outra tradução diz confirmados. E aí Paulo ele comunicaria os seus dons para confirmar os crentes de Roma. Isso é importante porque o Espírito Santo ele é soberano sobre a vida da igreja. E ele opera de forma a não se contradizer. Diz lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6, o próprio apóstolo Paulo dizendo, ele diz, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos e em todos. Isso é tão interessante porque, veja bem, a igreja ela é um corpo apenas. Não interessa se é a igreja brasileira, ou se é a igreja asiática, se é a igreja europeia, se é a igreja da América do Norte, a igreja é um corpo. Seja a igreja militante ou a igreja triunfante. A igreja é um corpo único de pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus. A igreja não tem denominação, o corpo de Cristo não tem denominação. Enquanto igreja de Jesus Cristo, não existe esse negócio de denominação. A igreja é um corpo. Lá no céu não vai ter Assembleia de Deus, vai ter batista, não vai ter presbiteriana, não vai ter metodista, não vai ter nada disso aí.
Lá no céu vai ter os remidos pelo sangue de Jesus. A igreja de Jesus Cristo. E aí Paulo fala de confirmar os crentes. E isso por meio do quê? Dos dons espirituais. Ou seja, ele está indo para essa igreja, para servir essa igreja, no poder e na autoridade do Espírito Santo. E ao chegar lá, ele seria o quê? Um meio de confirmar a fé daqueles crentes. E eu acho interessante isso porque há um texto que ilustra muito bem isso para nós, que é o texto de 1 João, capítulo 4, verso 1 a 6, que diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, mas os ouve. Nós somos de Deus, aqueles que conhecem a Deus ouvem-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja esse último versículo. Nós somos de Deus, aqueles que conhecem a Deus ouvem-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Há um testemunho do Espírito, uma confirmação do Espírito. Porque o mesmo Espírito que está em mim está naquele que está me ouvindo. Se você me ouve, se você acredita no que eu estou falando, se há uma convicção plena, um testemunho real, é porque nós estamos numa mesma linguagem. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Agora, se o que eu falo e o que você entende, ou o que você pensa é diferente, se não estamos comunicando do mesmo Espírito, do mesmo Jesus, da mesma fé, do mesmo credo, aí existe alguma coisa difícil. Aí não há confirmação, há uma dificuldade, há uma separação. Como é que eu sei que uma pessoa ela pertence a Deus, ela pertence a Cristo? Quando estamos nos comunicando de maneira o quê? Espiritual, por meio da palavra de Deus, que há entendimento, que há verdade, que há concordância. É o que Paulo está escrevendo. Eu estou indo aí para confirmar, para confortar os crentes. Terceiro, ser consolado por eles. E aí Adolf Paul, ele diz que cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. Cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. Porque aqui está o coração da reciprocidade. Ele está indo para comunicar alguma coisa, ele está indo para oferecer, mas ele também está indo para receber. E receber o quê? O consolo deles, receber a fé mútua deles, a comunhão com eles, o aprendizado com eles. Ele está indo para oferecer, mas ele também está indo para o quê? Para receber. Porque a verdade é o seguinte: não existe ninguém que tenha tanta falta que não possa oferecer, e não existe ninguém que tenha tanta abastança que não possa receber. Todo mundo tem o que oferecer e todo mundo tem o que receber. É o que Paulo está dizendo. Eu estou indo para oferecer, mas eu estou indo também para receber. Essa comunhão, essa amizade, esse consolo, essa reciprocidade. Esse é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, nós estamos em crescimento, é com ferro que se afia o ferro. Nós crescemos juntos, avançamos juntos para a glória de Deus, para o louvor de Deus.
A igreja é esse corpo que tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas nós estamos em crescimento, em desenvolvimento, em crescimento mútuo para a glória de Deus. Que esse venha a ser o nosso anseio, que venha a ser esse nosso propósito, crescer para a glória de Deus, em reciprocidade, ajudando uns aos outros, caminhando uns com os outros, testificando, compartilhando dons espirituais uns com os outros para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Vocês possam ter uma ótima noite para a glória de Deus e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.